Elas são práticas e achadas aos montes por aí. No supermercado, na farmácia, no shopping, não tem como sair na rua e não ver ninguém carregando uma sacolinha plástica. Mas essa cena tão comum está com os dias contados. A partir de 1º de janeiro de 2012, as sacolinhas ficam proibidas no município de São Paulo. Algumas cidades do país já adotaram a prática, que vem dando resultado. Apesar disso, há quem discorde da proibição. No Virou Lei de hoje, o N-Blogs vai ajudar você a tirar as dúvidas sobre o futuro sem os saquinhos. Muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs ao vivo para todo o Brasil, neste novo horário, a partir de hoje, sempre às 14 horas, ao vivo com as informações, essa semana especialíssima do Virou Lei, leis que coisas polêmicas que viraram leis, e a gente vai discutir hoje especificamente a questão da proibição das sacolinhas plásticas em São Paulo. Muitas cidades do Brasil já aderiram às sacolas biodegradáveis para acabar de vez com as sacolinhas plásticas. Para explicar melhor as mudanças que a lei da proibição das sacolinhas traz, esclarecer dúvidas nesse assunto, eu converso com o parlamentar que fez a proposta de criação da lei, o vereador Claudinho de Souza, do PSDB, e converso também com o blogueiro convidado de hoje, que é o querido Miguel Arcanjo Prado, do Portal R7. Muito obrigada pela presença de vocês, boa tarde e bem-vindos. Claudinho, vamos começar do começo. A lei foi criada especificamente pensando em quê? No meio ambiente? Eu tive essa ideia. Na realidade, grande parte das ideias que nós temos para propor leis são dadas, às vezes, por pessoas que nos encontram na rua ou que acompanham o nosso trabalho. Eu tive ideias próprias e tenho ideias que me são transmitidas. Essa provavelmente deve ter sido o meu convívio, né, com esse lixo na rua que me motivou a apresentar essa proposta, que na realidade a proposta original minha, ela fala na substituição da plástica, né, da tradicional pelas biodegradáveis ou congêneres. Essa de amido de milho, por exemplo, que mostrou na reportagem. Isso estaria dentro da minha proposta. Tá. Só que a minha proposta original, ela foi modificada por um substitutivo. Certo. Então, mais uma quantidade grande de vereadores, eu não sei de qual é o nome deles todos, nós assinamos conjuntamente, e eu concordei, porque eu queria uma ação que interferisse no dia a dia do que vem ocorrendo hoje com a irresponsabilidade dos saquinhos. Então, ela foi mudada, a minha proposta, para que seja banido definitivamente a partir de janeiro do ano que vem. Agora, é uma questão polêmica. Tem muita gente... São duas questões que a gente escuta muito, e muita gente escreveu aqui para a Record News, para o N-Blogs, perguntando... Duas questões. Uma, aonde que eu carrego as compras do supermercado, caso eu não tenha uma sacola ecológica, aquelas de tecido, de plástico mais resistente no carro ou na bolsa comigo. E a outra questão é aonde eu armazeno o meu lixo. Fabiana, olha, como eu sou mais velho, na minha época, os sacos eram de papel, né? E as sacolas eram retornáveis. Então todo mundo tinha suas sacolas em casa, quando ia fazer compra, usava sacolas retornáveis. E os mercados que não eram da grandeza que é hoje, quando te entregava a compra na tua casa, levava em caixas de papelão. Então você acomodava toda uma caixa de papelão e era entregue na tua casa. Eu acho mais interessante do que o término das sacolas plásticas, chamar a atenção do nosso povo brasileiro, de uma forma geral, para fazer com que nós tenhamos mais responsabilidade com as agressões que nós produzimos na natureza. Eu, por exemplo, eu tinha uma outra proposta que viesse escrito em toda a embalagem, em quanto tempo a embalagem se decompõe na natureza. Qualquer embalagem. Você comprou um vidro de shampoo, viesse escrito lá, essa embalagem se decompõe na natureza. Então a minha vontade era muito mais de chamar a atenção para a agressão que nós produzimos no dia a dia com as sacolas do que acabar com as sacolas definitivamente. Só lembrando que são de 200 a 450 anos para uma sacolinha plástica dessas do supermercado desaparecer no ambiente há muito tempo. Miguel? Uma coisa, vereador, que eu percebi, eu sou de Belo Horizonte, lá já existe essa lei, eu estive lá na Semana Santa, e que o ônus, o preço da sacola muitas vezes é repassado ao consumidor. Ele tem que pagar ali os 19 centavos depois da compra. Por que não a lei não passou essa quantia para os supermercados que já lucram tanto, que nunca dão para a gente os centavos ali no final, né? Quando falta 2, 3 centavos, por que eles não arcam com esse preço da sacola biodegradável? Por que esse dinheiro tem que sair do bolso do consumidor? Na realidade, a nossa proposta, essa aprovada pelo prefeito Beto Kassab,
ela não terá a utilização. Então você não terá esse desembolso porque você não vai ter a sacola para comprar. Você vai ter que realmente usar sacos de papel, caixas de papelão e sacolas retornáveis. Então, no caso nosso da lei paulistana, ela não vai incorrer nessa despesa para o município. Quer dizer, em São Paulo não vai dar nem para comprar sacolinha de amido de milho, por exemplo. Não vai ter essa opção. Ainda não. Eu acho... Porque em Belo Horizonte ela é vendida. Já é vendida. Então, eu acho... agora, veja bem, hoje o comércio ele se autodisciplina, né? Se você tem um mercado que vai te cobrar os centavos pela sacola biodegradável, e porque também tem polêmica, viu? O manuseio da sacola biodegradável, ainda me procuraram quando eu coloquei a lei, técnicos dos sindicatos de plásticos, de que o Brasil ainda não tinha tecnologia suficiente para saber conviver com as sacolas biodegradáveis. Deve ter havido uma evolução, porque essa minha proposta é de 2007. Tá. Então pode ser que tenha havido alguma evolução, porque nós já temos aí em Guarulhos a fábrica de sacolinhas, né? Então eu acho que com o tempo as categorias, os sindicatos, eles devem se mobilizar e, em função da própria opinião pública, de repente ser permitido o retorno da sacolinha com materiais adequados que não venham a poluir. E aí cobrados na boca do caixa. Ou aí a própria competição entre os mercados. Compre no meu supermercado e não pague a sacolinha. Mas aí o preço não pode estar repassado dentro dos produtos do supermercado, como acontece. As sacolinhas, eu não preciso me preocupar em levar minha sacola para o supermercado. Tem a sacolinha lá, eu pego e tudo bem. Ou não preciso comprar saco de lixo, né? Porque tem uma pesquisa que diz que com essa lei aqui em São Paulo, o paulistano vai gastar cerca de 11 a 15 reais a mais por mês para comprar o saco de lixo, aquele sacão grande de 15 litros ou mais litros, né? É uma questão de hábito, como uma questão do cinto de segurança, por exemplo. Todo mundo chiou, mas todo mundo hoje usa. Usa, né? Miguel e Fabiano, olha, eu, por exemplo, estou trabalhando numa ideia minha. Alguém também deve ter me falado. Eu estava querendo criar, no meu tempo a gente fazia muita álbum de figurinha de futebol. Tinha aquelas figurinhas carimbadas, não sei se vocês chegaram a ver algum álbum claro. deles. Eu estava querendo fazer um álbum de figurinha, onde a moeda para comprar a figurinha fosse lixo, coletado pelas próprias crianças. Então, na própria escola, ela teria um invólucro que ela guardaria o lixo ali e trocaria por figurinhas por um tema que chamasse atenção. E premiasse, a partir do momento do preenchimento de folhas ou do álbum, e dentro do álbum colocar matérias interessantes para educar a criança. Para ela não só cuidar do lixo que ela produz, mas ela começar a querer o lixo do pai, da mãe, para poder fazer com que ele tenha as figurinhas... Ele tem um valor de troca. O lixo tem um valor, o lixo não é simplesmente desprovido de valor, certo? Porque onde é que o lixo cria problema? Quando ele vai para o lugar errado, né? Quando ele topa as bocas de lobo, quando ele permeabiliza o solo. Claro. Então, se você pegasse toda a sacolinha, mesmo essa de plástico, e você fizesse ela retornar para a indústria, para ela ser reutilizável, ou seja, ela ser manufaturada novamente, ela não causaria problema nenhum à natureza. Então, eu acho que falta mais para a nossa população a responsabilidade, a educação que ela deva ter com o lixo que ela produz. Vereador, não seria trocar por 6 por meia dúzia o fato de as pessoas passarem então a comprar uma sacola de plástico para colocar o lixo em vez da sacola do supermercado? O problema não continuaria, a agressão à natureza? Não em São Paulo, porque aqui não terá a sacola. A proposta feita com o substitutivo elimina o uso dela. Então, você obviamente está fazendo uma comparação com relação a onde você paga a sacola. Então, não houve a intenção, não foi proteger o ambiente e se de repente virar disso um negócio. Mas ele está dizendo do saco de lixo, aquele saco de 15 litros. Você vai ter que comprar em vez de usar o que normalmente as pessoas usam, a sacola do supermercado. Quer dizer, eu vou comprar o sacão vai para o aterro também. Como que fica? O saco de lixo ele também está proibido. Também foi proibido. Inclusive... Não vai ter para vender no supermercado saco de lixo mais? Não pode ter, de acordo com a lei sempre não pode mais ter. E como que vai ser para armazenar o meu lixo, entregar o meu lixo com segurança para o caminhão de lixo, por exemplo? Terá que retornar o método antigo, que você tinha os teus latões, obviamente você não vai ter ele tão grande, você consegue depois transportá-lo. Na minha época eram latas, né? Depois foi vindo os latas plásticos, você coloca, o lixeiro joga o teu lixo diretamente dentro do caminhão e a lata retorna para você continuar
para o dia seguinte o lixeiro pegar e joga um lixo na caçamba sem nenhum saco plástico. Quer dizer, vão ter que voltar às origens, vai ter andar para trás para poder ganhar no futuro. Para andar para frente depois. Quer dizer, fazer um trabalho também nos condomínios, onde as pessoas pegam o seu saquinho e jogam naquela lixeira do andar em que você mora, e depois vem uma pessoa, recolhe todo o lixo e coloca no caminhão. Tem um trabalho que tem que ser feito. Fabiano, né? Não sei se vocês... da ideia do álbum de figurinha, você não acha que é um instrumento extremamente interessante para educar? Eu acho que valoriza o lixo, dá um valor para o lixo e vira uma moeda de troca. E a conscientização, a educação. Eu acho que o próprio pai vai observar o filho dando destino correto ao seu lixo, acho que melhora. Mas, vereador, não vai ter... O senhor falou aí de conscientização. Veio através de uma lei que vai proibir... Não vai ter nenhuma campanha, não vai ensinar as pessoas por que isso está acontecendo? A lei prevê algum tipo de educação à população? Educação ambiental, né, Miguel? Em relação a essa mudança, ou vai ser só você chega no supermercado e não tem mais sacola? Não, a lei hoje você já tem, por exemplo, nós temos campanhas municipais, chama Joga o Lixo no Lixo. São uns bonecos que vão nas escolas públicas e faz lá, pega as crianças na hora do recreio e faz lá um lúdico com as crianças e tal, para poder ensinar. Então, eu acho que a televisão tem um papel muito importante, né? A comunicação de uma forma geral. Sim. Eu acho que o governo, tanto municipal como estadual, deverá prover verbas para conscientização, porque todo ano, quando chega na época das cheias, a gente vê o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, com milhares daquelas pets boiando, aquelas que estão boiando e as que afundaram. Né? Claro. Então, eu acho que a lei, eu sempre tenho a visão da lei, ela só surge quando as pessoas não conseguem se entender. Isso vale para dentro da casa da gente. Você pega lá na tua casa. Se você tem vive de forma harmoniosa com tudo, eu, por exemplo, pai, eu ia pôr uma lei lá em casa, quem deixasse a luz acesa, pagar uma taxa, porque só quem paga é que sai correndo apagando todas as lâmpadas de casa. Então, só quem sente no bolso. Então você começa... Por que você produziu a lei das sacolas plásticas? Porque começou a ter um uso em desarmonia com a natureza, começaram a chamar a atenção de que a quantidade Eu tenho a impressão que é uma questão de hábito do brasileiro, no caso aqui em São Paulo, do paulistano, de achar que só porque eu carrego as sacolinhas, eu não preciso me preocupar em levar minha sacola para o supermercado. Tem a sacolinha lá, eu pego e tudo bem. Ou não preciso comprar saco de lixo, né? Porque tem uma pesquisa que diz que com essa lei aqui em São Paulo, o paulistano vai gastar cerca de 11 a 15 reais a mais por mês para comprar o saco de lixo, aquele sacão grande de 15 litros ou mais litros, né? É uma questão de hábito, como uma questão do cinto de segurança, por exemplo. Todo mundo chiou, mas todo mundo hoje usa. Usa, né? Miguel e Fabiano, olha, eu, por exemplo, estou trabalhando numa ideia minha. Alguém também deve ter me falado. Eu estava querendo criar, no meu tempo a gente fazia muita álbum de figurinha de futebol. Tinha aquelas figurinhas carimbadas, não sei se vocês chegaram a ver algum álbum claro. Deles. Eu estava querendo fazer um álbum de figurinha, onde a moeda para comprar a figurinha fosse lixo, coletado pelas próprias crianças. Então, na própria escola, ela teria um invólucro que ela guardaria o lixo ali e trocaria por figurinhas por um tema que chamasse atenção. Uhum. E premiasse, a partir do momento do preenchimento de folhas ou do álbum, e dentro do álbum colocar matérias interessantes para educar a criança. Para ela não só cuidar do lixo que ela produz, mas ela começar a querer o lixo do pai, da mãe, para poder fazer com que ele tenha as figurinhas... Ele tem um valor de troca. O lixo tem um valor, o lixo não é simplesmente desprovido de valor, certo? Porque onde é que o lixo cria problema? Quando ele vai para o lugar errado, né? Quando ele topa as bocas de lobo, quando ele permeabiliza o solo. Claro. Então, se você pegasse toda a sacolinha, mesmo essa de plástico, e você fizesse ela retornar para a indústria, para ela ser reutilizável, ou seja, ela ser manufaturada novamente, ela não causaria problema nenhum à natureza. Então, eu acho que falta mais para a nossa população a responsabilidade, a educação que ela deva ter com o lixo que ela produz. Vereador, não seria trocar por 6 por meia dúzia o fato de as pessoas passarem então a comprar uma sacola de plástico para colocar o lixo em vez da sacola do supermercado? O problema não continuaria, a agressão à natureza? Não em São Paulo, porque aqui não terá a sacola. A proposta feita com o substitutivo elimina o uso dela. Então, você obviamente está fazendo uma comparação com relação a onde você paga a sacola. Então, não houve a intenção, não foi proteger o ambiente e sim, de repente,
virar disso um negócio. Mas ele está dizendo do saco de lixo, aquele saco de 15 litros. Você vai ter lixo... que comprar em vez de usar o que normalmente as pessoas usam, a sacola do supermercado. Quer dizer, eu vou comprar o sacão, lixo... o sacão vai para o aterro também. Como que fica? O saco de lixo também está proibido. Ah, também foi está proibido. Inclusive... Não vai ter para vender no supermercado o saco de lixo mais? Não pode ter, de acordo com a lei, você não pode mais ter. E como que vai ser para armazenar o meu lixo, entregar o meu lixo com segurança pro caminhão de lixo, por exemplo? Terá que retornar o método antigo, que você tinha os teus latões, obviamente você não vai ter ele tão grande, você consegue depois transportá-lo. Na minha época eram latas, né? Depois foi vindo os latas plásticos, você coloca, o lixeiro joga o teu lixo diretamente dentro do caminhão, a lata retorna para você continuar, para o dia seguinte o lixeiro pegar e joga o lixo na caçamba sem nenhum saco plástico. Quer dizer, vão ter que voltar às origens, vai andar para trás para poder ganhar no futuro. Para andar para frente depois. Quer dizer, fazer um trabalho também nos condomínios, onde as pessoas pegam o seu saquinho e jogam naquela lixeira do andar em que você mora, e depois vem uma pessoa, recolhe todo o lixo e coloca no caminhão. Tem um trabalho que tem que ser feito. Fabiano, né? Não sei se vocês... da ideia do álbum de figurinha, você não acha que é um instrumento extremamente interessante para educar? Eu acho que valoriza o lixo, dá um valor para o lixo e vira uma moeda de troca. E a conscientização, a educação. Eu acho que o próprio pai vai observar o filho dando destino correto ao seu lixo, acho que melhora. Mas, vereador, não vai ter... O senhor falou aí de conscientização. Veio através de uma lei que vai proibir... Não vai ter nenhuma campanha, não vai ensinar as pessoas por que isso está acontecendo? A lei prevê algum tipo de educação à população? Educação ambiental, né, Miguel? Em relação a essa mudança, ou vai ser só você chega no supermercado e não tem mais sacola? Não, a lei hoje você já tem, por exemplo, nós temos campanhas municipais, chama Joga o Lixo no Lixo. São uns bonecos que vão nas escolas públicas e faz lá, pega as crianças na hora do recreio e faz lá um lúdico com as crianças e tal, para poder ensinar. Então, eu acho que a televisão tem um papel muito importante, né? A comunicação de uma forma geral. Sim. Eu acho que o governo, tanto municipal como estadual, deverá prover verbas para conscientização, porque todo ano, quando chega na época das cheias, a gente vê o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, com milhares daquelas pets boiando, né? Aquelas que estão boiando e as que afundaram. Né? Claro. Então, eu acho que a lei, eu sempre tenho a visão da lei, ela só surge quando as pessoas não conseguem se entender. Isso vale para dentro da casa da gente. Você pega lá na tua casa. Se você tem vive de forma harmoniosa com tudo, eu, por exemplo, pai, eu ia pôr uma lei lá em casa, quem deixasse a luz acesa, pagar uma taxa, porque só quem paga que sai correndo apagando todas as lâmpadas de casa. Então, só quem sente no bolso. Então você começa... Por que você produziu a lei das sacolas plásticas? Porque começou a ter um uso em desarmonia com a natureza, começaram a chamar a atenção de que a quantidade, 12 bilhões de sacolas plásticas usadas por ano no Brasil. Quer dizer, é um número absurdo. Astronômico. Falando justamente nisso, o Brasil consome cerca de 12 bilhões de sacos plásticos por ano e deste número apenas 10% são reutilizados ou reciclados. O resto vai direto para o lixão. É um número alarmante que prejudica o meio ambiente e o funcionamento da cadeia alimentar. Veja só. Eles estão por toda parte, na padaria, no supermercado, nas farmácias. O saquinho plástico parece inofensivo ali no balcão, mas dê uma olhadinha nos grandes lixões, rios e até nos mares. As sacolas prejudicam não só o meio ambiente, mas também a cadeia alimentar e a vida de animais selvagens. São 500 bilhões de sacolas espalhadas por aí, entupindo rios, lagos, bueiros, poluindo o mar. Os animais marinhos confundem partes dos sacos com alimento e acabam morrendo sufocados. Sem contar os produtos químicos que se desprendem do plástico, contaminando as águas dos mares e também dos lençóis freáticos. Então, para que usar os saquinhos? Carregue sempre com você sacolas de tecido, as chamadas sacolas ecológicas. Muitas já são feitas de tecidos finos e resistentes, que podem ser dobradas e guardadas nas bolsas. Um estudo feito pela Proteção Ambiental dos Estados Unidos revela que se você optar por uma sacola ecológica, você vai economizar 6 saquinhos por semana, 24 sacos por mês, 288 sacos por ano e mais de 22 mil saquinhos ao longo da vida. Portanto, seja um cidadão responsável, economize nos saquinhos e poupe o meio ambiente.
Olhando os números assim, assusta, né? 22 mil sacos ao longo da vida por pessoa é muita coisa. Apenas dizendo aqui que vai haver, como o Miguel levantou a questão, campanhas dentro dos supermercados aqui em São Paulo, com placas com os dizeres poupe recursos naturais, use sacolas reutilizáveis, para incentivar o consumidor a trazer a sua sacola de casa ou comprar as disponíveis nos supermercados, que vai de R$2 até R$10, dependendo da resistência da sacola. E quem descumprir a lei, multa prevista de R$50 a 50 milhões de reais. Miguel, vamos abrir um espacinho para você falar um pouquinho agora do seu blog lá no Portal R7, o blog Cultura. O que temos por lá? Isso mesmo. A dica de hoje é a peça Raptada pelo Raio 2.0 com a Companhia Livre. A Fabiana está lá na Casa Livre, na Rua Pirineu 107, pertinho do metrô Marechal Deodoro. A peça conta a história de um homem que tem sua mulher raptada pelo raio e tem que enfrentar os mistérios do universo para tentar recuperar aí a sua mulher. Ela é baseada em contos indígenas e é dirigida pela Cibele Forjaz. E o mais legal é que o público participa da peça, deita em rede, ouve sons, sente cheiros, enfim, é uma experiência que tem que sentir. Sensorial. Sensorial. É no próximo fim de semana, no sábado às 21 horas e domingo às 19. E o mais legal é que o público paga o quanto quiser. O ingresso tem valor determinado pelo seu desejo de quanto vale aquilo? E dá o tanto que achar que deve dar, sem nenhum tipo de cobrança, na Rua Pirineu 107, na Barra Funda. Muito interessante aí a iniciativa nessa peça. Se você quiser ter outras dicas de cultura, entre no blog do Miguel, r7.com/cultura, e pegue todas as dicas aí para o seu final de semana ou para sua semana, com criança, com seu familiar, com quem você achar mais gostoso, porque lá tem muita dica boa de cultura aqui em São Paulo e outros lugares do Brasil também. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta continuamos a falar da proibição das sacolinhas plásticas. Até já. Legal. O N-Blog está de volta na Semana Virou Lei, hoje discutindo a proibição das sacolinhas plásticas em São Paulo, que passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2012. Eu recebo o vereador Claudinho de Souza, do PSDB, e Miguel Arcanjo Prado, do R7. Vamos falar um pouquinho, nesse tempo que a gente tem no programa ainda, sobre as alternativas à sacolinha plástica. Vereador, o que a gente pode fazer para substituir o uso das sacolinhas plásticas, não só no supermercado, mas na nossa rotina, no dia a dia? Quais são as alternativas? Olha, as alternativas eu acho que tem essas básicas que nós já comentamos, né, que é o saco de papel, são as caixas de papelão, é o lixo depositado dentro daqueles latões de plástico, né, mas que eles ficam na tua casa. E o brasileiro, ele é muito criativo, né? Ele é muito criativo, eu acho que vão começar a aparecer alternativas. Eu já vi, por exemplo, uma senhora, ela pegou um jornal. Eu lembro que eu fazia um chapéu que põe na cabeça quando criança e dobrava lá. Aí ela põe aquele jornal na pia e ela joga o lixo ali. E aí ele dobra e depois vai para lá. Quem quiser aprender a fazer o saquinho de jornal, eu posso dizer que eu mesma uso o saquinho de jornal, principalmente no lixo do banheiro, que é um lixo seco. Então é bem possível, eu vou publicar no Twitter do N-Blogs, que é o @NBlogsTV, como você aprende a fazer o saquinho de jornal. Jornal que vai para o lixo, você pode usar no lixo do banheiro, até no lixo da cozinha, dependendo do lixo seco. Uma alternativa muito boa. E eu acho que a própria categoria vai começar a trabalhar no sentido de produzir sacolas plásticas que não tenham essa interferência toda contra o meio ambiente. Nós temos que ter conscientização, Fabiana. Eu assisti um filme que se chama Carta dos Anos 70. Fala sobre a falta de água nos próximos 30 anos. A guerras... Os refugiados pela água, já tem isso. Então, eu acho que qualquer assunto, não aproveitar a audiência do programa para que as pessoas não pensem só na sacolinha, pensem em todas as ações que interfiram na natureza, que interfiram no bem-estar dos nossos netos, dos nossos filhos. O uso adequado da água. São, assim, campanhas... Quando eu falo com as pessoas, eu procuro chamar a atenção para... O ser humano, de uma forma geral, ele é muito irresponsável com a vida. Se você fizer uma análise crítica do teu dia a dia, grande parte de todas as agressões que nós sofremos diariamente, elas são provocadas por nós mesmos, entendeu? Então eu acho que a sacolinha pode ser um gancho, um motivo
para falar mais sobre essas agressões, entendeu? E sobre a questão do uso indiscriminado dos saquinhos, aqueles estão de graça no supermercado, de graça embutido no valor do produto, mas eles são dados na boca do caixa, a gente pegava até alguns a mais, né? Me dá mais um pouquinho para levar para casa. Dá um pouco a mais, levar para casa, às vezes você coloca uma casca de banana, uma embalagem, joga fora, aquele saco não foi utilizado totalmente, vai para o aterro, 90% dos saquinhos que a gente usa aqui no Brasil vão direto para o aterro, ficam lá 200, até 400 anos para ser dissolvido, e porque a gente usou durante muito tempo, o petróleo como a matéria-prima, né, para fazer os saquinhos, e a partir de agora a gente tem que pensar em alternativas para tentar reduzir esse impacto. Até porque nas grandes cidades a gente sabe que as enchentes na época do verão acontecem mesmo por conta do excesso de lixo nas ruas, muitos sacos boiando, a gente percebe que isso entope os bueiros e prejudica muito a rotina das pessoas, famílias inteiras perdem aí as suas casas, as suas coisas por conta da enchente que vem também pelo lixo que fica na rua. Então isso também é uma coisa que a gente tem que pensar nas consequências. Quando a gente fala na responsabilidade, Miguel, quando você produz o teu lixo, você tem a hora certa para colocar, para que a empresa coletora não fique lá para que os cachorros rompam ou destruam. Então, por isso pode ser mais abrangente, entendeu? Claro. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade. O lixo, quem está lá por quê? Não fui eu que produzi? Sim. Então, por que eu não tenho que ser responsável por ele? Você tem que se responsabilizar, entendeu? Eu concordo totalmente. Então, eu acho que fora a proposta de achar alternativas para poder acomodar e dar destino ao lixo, mais que isso, acho que esse momento que vai mexer com uma cultura, né, uma cultura já de anos, é a pessoa repensar a vida e ser mais responsável. Tá certo. O NBlogs de hoje vai ficando por aqui, essa discussão não termina aqui, a gente pode falar mais pelo Twitter, no @NBlogsTV, se você ainda tem dúvidas, escreva pra gente. Eu agradeço a participação do vereador Claudinho de Souza, obrigada, Claudinho. Muito obrigado pelo convite, obrigado. Muito bacana. Miguel, obrigada pela presença mais uma vez aqui no NBlogs, a gente se vê semana que vem e amanhã vamos falar da lei seca, beber, pegar o volante e nem pensar. Eu espero você no novo horário às 2 da tarde. Até amanhã, tchau.